Olá, seja bem-vindo ao JetaCast. E no JetaCast de hoje a gente recebe um músico e empresário, Lennon. Gente, o papo eu tenho certeza que será incrível mesmo. Eu já vou apresentar aqui e já vou apresentar conforme ele colocou aqui na apresentação dele. Gente, que currículo também. Lennon Tagliaro, natural de Mirassol, empresário, músico, educador e arranjador, mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, onde ele se graduou em licenciatura em música, formado em regência de banda sinfônica pelo Conservatório Dramático e Musical de Tatuí, onde também cursou piano, MPB e jazz. O que é isso? Você já está vendo o nível da conversa que a gente vai ter hoje com o meu amigo também, Lennon. Como que você tá? Prazer, Gê. Eu tô bem, graças a Deus. Agradeço imensamente o convite. Estou muito feliz por estar aqui com você. Poxa, que bacana. Ó, gente, a gente jogou bola junto. Lembra disso, Lennon? Claro que eu lembro. Você era craque. Ó quem fala. Jogamos bola junto. Tocou no meu casamento. Verdade. Tocou no meu casamento também. Foi um prazer estar com vocês. E, poxa, uma data muito especial na vida de qualquer pessoa e você tava ali com maior honra. Esteve, a gente tem muito papo, a gente vai falar aqui sobre música, sobre empresário, né? Você é um empresário aí e empreender, como que é empreender também na música e também em uma outra área muito bacana que você está prosperando cada vez mais. E tem um outro assunto bacana que a gente vai colocar aqui também, que fica como surpresa pro pessoal. E legal. Top demais. Cara, você colocou, Lennon, que uma frase aqui e eu queria começar por ela, né? Claro. Você fala que existem 3 pilares: Deus, família e trabalho. E eu queria ver como que você chegou nessa ideia, dessa frase e o que faz sentido para você esses 3 pilares aí, meu amigo. Para mim, Deus vem com a família, né? Porque a gente conhece Deus desde a educação que a gente tem com os nossos pais, então tudo começa ali pela família até então a gente conhecer Deus e colocar Ele em primeiro plano, né? Mas a gente conhece com a família. E como você mesmo diz, agora você também é pai, né? A gente é esposo, a gente é pai, a gente também é filho, né? Então, para mim a família, ela tá tudo que envolve isso, né? Não só a minha relação com minha esposa e com a minha filha, né, que tem 5 aninhos, mas também com os meus pais, com a minha irmã, que são as pessoas mais próximas ali. Então a gente tem esse compromisso com a família, né? Deus, cada um tem a sua forma de lidar, cada um tem a sua religião, sua religiosidade, né? O seu contato com Deus, mesmo que seja dentro do seu próprio quarto, ou que seja em uma igreja, cada um tem o seu vínculo com Deus, né? E o trabalho também é um pilar importante que faz com que a gente traga para a nossa casa o sustento da nossa casa e uma coisa que também nos dignifica muito, né? E essa frase que eu conheci, que meus pais me passaram, ela é muito importante para mim, porque o importante é a gente manter esse equilíbrio, né, entre as 3 coisas. Em certos momentos da vida a gente está muito focado no trabalho, né? E às vezes fica pendendo muito para esse lado. Então, de repente a gente consegue encontrar esse equilíbrio, né, com a família e principalmente com Deus, porque é o que vai nos dar força para a gente lidar com todas as circunstâncias, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho. Então eu acho que esse equilíbrio é muito importante. Fantástico. Você falou sobre equilíbrio, né? E equilibrar é uma habilidade, né? É uma sabedoria que a gente vai adquirindo com as experiências também. E como você consegue equilibrar a sua vida de músico? Você é formado como músico mesmo, e você tem o empreendedorismo também na música, e também qual que é a empresa? Nós temos uma empresa de imóveis, né, que se chama Tagbá Estofados e Colchões, que inclusive ela está localizada no centro de Mirassol, né?
Não sei se você tem mais alguma coisa para perguntar ou se eu já posso estar respondendo. Pode ficar à vontade. Ah, sim. Tudo começou com a música, né? Porque desde lá do ensino médio, né, a gente fica naquele momento, como que a gente vai, que profissão que a gente vai escolher. Só que desde muito pequeno eu tenho esse contato com a música, né? E meus pais, apesar deles já terem empresa de móveis há muitos anos, desde antes mesmo de eu nascer, né? Eles sempre me falaram assim: filho, a gente quer que você, a sua irmã, sigam um caminho que vocês gostem, tá? Então que vocês possam estudar, que vocês possam se aprimorar e ficarem bons naquilo que vocês gostam para terem sucesso, né? Como a gente conseguiu a partir daquilo que a gente gostava também, né? No ramo das vendas e tal. Então eu sempre tive muito esse incentivo, e aí eu comecei a estudar música e tudo mais, até que aí eu saí do ensino médio, fiz uma faculdade de música, que você até mencionou, né, que foi a UFSCar. Lá eu fiz licenciatura em música, ou seja, aí eu me tornei um educador musical. Só que junto com isso, a música ela está presente porque a gente trabalha tocando, né? Então, desde o comecinho ali nos barzinhos que a gente tocava, eu faço parte da banda municipal Juvenal Noronha, né, aqui da cidade, desde 2008. Então, assim, um pouquinho antes mesmo da faculdade eu já fazia parte. Então, esse equilíbrio, né, de você lidar, de eu estar estudando lá em São Carlos e voltar todo final de semana, esse compromisso, essa disciplina, né, tudo isso foi fazendo com que eu aprendesse muito, né, com a importância dessa disciplina, né. E aí, com o passar do tempo, eu fui me especializando na música, eu fiz o mestrado, depois eu me formei em outras coisas, né? Formei em regência de banda sinfônica, me formei também em piano, assim, estudei piano MPB Jazz, por pouco que eu não me formei, mas aí entrou outro assunto, que era a família, né? Então chegou um momento também que a gente dá uma brecada nos interesses do trabalho, pessoais, assim, para a gente se dedicar mais a outra coisa. E foi onde eu comecei a formar minha família, né? Eu, minha esposa, logo em seguida, depois de um ano a gente estar junto, aí a gente ficou sabendo que viria o nosso maior presente, que era a nossa filha, né? E depois de tudo veio pandemia. Aí com a pandemia, pra gente que é músico, assim, acho que muitos setores, né? Mas pra gente, assim, deu uma quebra gigantesca. Porque eu era já professor em 3 projetos, dava aula em 4 escolas, em 4 cidades, e fora os trabalhos de música, né? Tinha meu grupo de casamento ali, que a gente fazia todo final de semana, e de repente entrou a pandemia, parou tudo. Tipo assim, os projetos cancelados, né? Acho que em 2 projetos eu ainda recebia de forma assim, a gente dava aulas online, né? Mas assim, teve uma quebra gigantesca. Então foi onde entrou essa outra parte minha da gente constituir a ideia da loja, né? Que a princípio era uma ideia, mas aí depois, juntamente com meu pai, com meu tio também, que somos os sócios, a gente já estava com essa ideia de implantar, e foi justamente na pandemia que nasceu a loja. Então a gente está aqui há uns 5 anos, se eu não me engano, né? Apesar deles já terem a fábrica, terem a representação, que era um trabalho anterior a isso, a gente deu a ideia da loja, e aí foi um novo mundo que se abriu também, porque tudo que a gente vivenciava lá, né, fosse através das vendas, contato com o cliente, tudo isso interferiu para mim também nas minhas vendas diretas também com os contratantes, né, que eu lidava dentro da música. Então tudo foi se encaixando, as peças foram se encaixando. Se encaixando. Lennon, você falou sobre vendas, que eu acredito muito que sem vendas a gente não consegue fazer nada praticamente, do ponto de vista empresarial até musical. Então você tem o talento e estudou muito para adquirir também a habilidade como músico, como empresário. Porém, se não vender, não consegue nem ajudar as pessoas com o talento com o que teve, né? Então eu vejo que vendas ele é fundamental em um negócio, cada vez mais. Como que funciona vendas na música? Então você tem esse talento da música. Então, por exemplo, como você se vende, vamos dizer assim, vende o seu serviço como músico, primeiramente. Como que você capta, né? Exatamente. Então, primeiro, a gente tem que ter esse primeiro contato com o cliente, ele vem de várias formas, né?
Pode ser que ele venha por indicação, pode ser que venha através de de um evento que você fez. Por exemplo, no meu caso, hoje eu estou focado muito mais em música para casamento, né? Eventos corporativos. Então eu tenho a minha orquestra que se adequa ao evento de quem for fazer. Então suponha que uma pessoa ela vai casar, ela só quer a música para a cerimônia. Eu tenho desde o dueto ali até um sexteto, orquestras maiores, né? E aí eu tenho também a música para a recepção dos convidados na festa e tenho a banda para fazer a festa. Esses são os 3 produtos que eu tenho para vender. Só que cada um deles vai se adequar ao que o cliente está buscando, né? A captação desse cliente ele vem também através de algumas estratégias que a gente faz, né, na internet, as postagens. A gente tenta também, através do Google Ads, né, tentar captar clientes. Então são formas que a gente tenta de fazer chegar. Só que principalmente quando você desempenha seu trabalho, as pessoas veem aquilo e elas pegam o seu contato até para futuramente tocar também no evento delas. É aquela coisa, o casamento, todo mundo casa, então não tem jeito. Todo final de semana a gente está trabalhando, se não todos, a cada 15 dias a gente está tocando, né? Então eu acho que assim, a questão da venda, como você diz, primeiro a gente entender a necessidade do cliente, né? Seja na loja ou seja na música. A pessoa ela entra na loja, então ela quer comprar, eu preciso comprar um sofá. Aí eu tenho sofá de vários jeitos lá, né? Da mesma forma com a música. Então eu tenho vários produtos. Eu vou tentar entender qual que é essa necessidade e se eu perceber que ela está buscando uma orquestra, algo mais, assim, uma coisa mais grandiosa mesmo, então eu já sei que é esse tipo de produto que eu vou estar oferecendo para ela, né? E eu tento encontrar algumas brechas também para estar oferecendo o além, né? O bônus, né? Que seria a recepção, entre outros pontos. Da mesma forma que às vezes se uma pessoa vai comprar um sofá, eu posso falar para ela, mas eu tenho também uma poltrona, eu tenho um puff que talvez se adeque ao que você está me apresentando. Então é mais ou menos por aí que eu penso essa questão das vendas, né? Muito bom, porque até no Jeta 8, na nossa empresa que é de mentoria empresarial, a gente fala assim, quando o cliente entra na loja ou ele contata você primeiramente está somente atendendo ele, porque ele já vem com uma necessidade. A venda começa quando, por exemplo, foi o que você falou, você tem eu quero esse sofá, então você atendeu a necessidade dele, depois você vai fazer, que a gente chama de upsell, alguma integração maior sobre aquele produto que vai valorizar mais ainda. Sim. Né? Ou uma música que você falou, poxa, a recepção você já pensou? Né? Então você vai agregar ainda mais aquele produto e vai resolver o problema. A recepção você tem ou você tem um parceiro, Lennon? Então, no caso, como acontece? A Tagliaro Produções, né, que é essa empresa, ela oferece esse tipo de serviço no sentido assim, a pessoa ela vai contratar a recepção. Então, o que ela quer? Eu quero um piano, um saxofone, uma bateria e um baixo elétrico, por exemplo, para tocar na recepção dos convidados mesmo ali, naquela horinha da festa, né? Eu quero um vocal, coisa do tipo. Ela não vai contratar exatamente aquela pessoa. Então, ela vai passar para mim os instrumentos que ela quer. Então, eu fecho esse pacote com ela, que ela está querendo, tudo mais. Então, eu vou atrás dessa minha equipe, que eu tenho uma equipe que já trabalha comigo há bastante tempo. Principalmente os nossos trabalhos são feitos em Rio Preto, né? Na parte da música. Apesar de eu ter a banda aqui em Mirassol, mas é a região de Rio Preto e as cidades vizinhas, né? Então, por exemplo, suponha que ela queira um saxofone, eu sei que eu posso contar com 2 sax alto, 2 tenor, e aí eu vou tentar adequar, ver também a agenda, né, do músico. Eu tenho um casamento para 2027, data tal. Então, se adequar a agenda e se eu ver que cabe naquele estilo que a pessoa está querendo, porque tem a ver também com o estilo musical, né? Suponha que ela queira uma pessoa que vai fazer a cerimônia, ela quer uma cantora, mas ela gosta de música sertaneja. Então, e tem outro que gosta de jazz, por exemplo. É uma diferença muito grande, são estilos bem distintos, né? Então eu sei que eu vou ter que convidar uma cantora que esteja mais alinhada com aquele estilo que os noivos gostam. E uma coisa que é muito legal, que a gente sempre fala, por a gente também ter essa habilidade de transcrição de partituras, fazer arranjos, que inclusive a gente tem um site que se chama www.partituradelivery.com.br,
onde eu faço esse serviço de arranjos para orquestras, transcrições e tudo mais. Então a gente consegue oferecer para o nosso cliente a possibilidade deles escolherem todo o repertório, tá? Então eles podem escolher todas as músicas das entradas e a gente vai adequar esses arranjos à equipe que eles mesmos escolherem também. Então nós escolhemos um sexteto. Será um violoncelo, um violino, um piano, uma bateria, enfim. Escolheram, então a gente consegue adequar aquela música que eles escolheram a essa instrumentação. Incrível, incrível. Ô Lennon, conta pra gente aqui uma história que te marcou como músico, que você falou, que experiência foi essa aqui que você pode compartilhar com a gente? Foi incrível, cara. Muitas experiências, né? Cada experiência, cada trabalho que a gente desempenha, a gente aprende muito, sempre, tá? Em contato assim com a nossa própria equipe mesmo, conhecendo assim cada detalhe, né, que passa a ser importante, que no próximo evento a gente tenta melhorar, né? Mas lá no comecinho mesmo, assim, quando eu ainda tocava em barzinho, assim, estava mais focado as minhas energias nisso mesmo, né? Aconteceu um fato muito interessante assim para mim, que me ensinou muito a me valorizar assim enquanto profissional, valorizar assim, agregar valor ao meu trabalho mesmo, né? E foi uma experiência que eu tive que passar na pele. Eu não me lembro muito bem como foi, mas basicamente a gente tinha tocado num barzinho mesmo, lá em São Carlos, e um produtor musical de um grande evento lá da cidade, que tinha todo ano, ele gostou muito do grupo que a gente fez na época lá, e convidou a gente para tocar, e naquele calor do momento, tudo mais, falou, gostaria que você fizesse esse evento lá comigo, e já era um evento conhecido, mas naquele momento a gente não sabia nem quanto cobrar, né? E na época eu cobrei um valor assim que para mim nossa, acho que a gente vai cobrar bem pra caramba, né? Seria tipo o triplo do que eu ganharia num barzinho, né, por exemplo. Gente, não desmerecendo o barzinho. O barzinho é um contato que a gente tem quando a gente trabalha com música, que faz com que a gente conheça, é uma rede muito grande, né? Então, ali é o primeiro contato que você tem, às vezes, para contratos maiores, né? Então, através dessa experiência que depois a gente começou a tocar, eu descobri que os músicos que tocariam lá, as bandas, eram tipo assim, Detonautas, Ventania, era uma coisa assim, né? E assim que a gente acabou de tocar no palco, a gente saiu, o Ventania passou do meu lado, entrou, subiu no mesmo palco e cantou, né? Aí eu falei, caramba, eu acho que eu cobrei muito pouco, né? Depois que eu tomei essa consciência, depois daquele dia eu comecei a pensar melhor, né? Então a gente vai oferecer um serviço, a gente tem que saber adequar o valor também, né? Por exemplo, eu tenho essa possibilidade de fazer essa analogia com a loja, né, de imóveis. Então suponha que um cliente ele vai até a loja e ele queira comprar, por exemplo, uma sala de jantar, vamos sair do sofá. Ele quer comprar uma sala de jantar e aí você percebe, a partir do momento que ele chega na loja, que ele já vê essa mesa que é mais bonita, uma mesa que tem mais detalhes e com certeza também é um pouquinho mais cara do que as outras que a gente tem. Então a gente tem ali um produto suponha ali uma mesa que custe R$1.000 ali, e tem uma mesa que custa 10 ou mais. Então, mas você percebe que o cliente ele está atrás daquela sala de jantar, né? Então você vai oferecer, mas você também tem aquele produto mais em conta, que de repente uma outra pessoa que vai chegar, ela está buscando comprar uma mesa até R$3.000, por exemplo. Então você sabe que tipo de mesa você vai oferecer. Tem essa questão de você agregar valor. Se você levar essa aqui que é um pouquinho mais cara, você terá tais benefícios, tal. Às vezes ela até coloca na ponta do lápis e acaba optando por aquela que está até um pouquinho mais além do que ela pensou em gastar. E a mesma coisa eu tenho com as equipes lá, com a minha equipe, né? Então eu sugiro várias formações, pensando na quantidade de músicos mesmo. Mas o que tem de especial? Por exemplo, às vezes na recepção dos convidados a gente trabalha com piano de cauda, que é lindíssimo. É um piano cenográfico, que isso assim, agrega muito valor, né? Esteticamente é muito bonito. Então a pessoa ela nem imagina que seja, às vezes, um teclado, né? Um piano elétrico que está dentro daquela caixa do piano de cauda. Até músicos mesmo se confundem, acham que é um piano de cauda, porque é muito igual. Então isso tudo agrega valor. Então
é a forma de você entender, como você mesmo diz, o cliente, qual que é essa necessidade do cliente, né? E como que você consegue vender esse produto. Quantos instrumentos você toca? Quantos instrumentos? É. Eu já passei por alguns, tá? Eu comecei com a voz e o violão, né? Que a voz também é um instrumento. Depois você toca violão, inclusive, né? Canta. Mas não tem nem comparação, não tem nem que colocar isso aqui na mesa, pelo amor de Deus. Que é isso? Canta muito bem, inclusive. Parabéns. Isso com 9 anos eu comecei o violão e a voz. Aí depois eu passei a aprender o teclado, o piano. Aí na faculdade eu aprendi também o violino, porque eu toquei por muito tempo na orquestra lá que a gente tinha, né? Que é um instrumento que eu gostei bastante de tocar, apesar de ser muito difícil. A questão da afinação, até você afinar demora tipo 1 ano para você conseguir ter assim, um som um pouco bom, mais ou menos, né? No violino. No violino, né? Porque é um instrumento que ele não é temperado, né? Aquilo que a gente conhece no violão, que são tipo, que a gente chama de trastes, né? Que são aquelas pecinhas no meio, o violino já não tem. Então ele é um instrumento que você, para afinar, é bem complicado. E depois eu passei também pelo um pouquinho do trompete e um pouquinho do saxofone, mas já não foram instrumentos que eu achei interessante, né? Eu tenho em casa uma sanfona lá que eu arrisco, uma escaleta, uma coisinha assim, mas hoje a minha relação com a música principalmente assim é voz e violão, para um tipo de serviço que eu ofereço, e principalmente o piano, né? Que foi onde eu encontrei uma brecha no mercado, né? Eu vi que tinha pouquíssimos pianistas. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, aí eu tocava em todos os estilos, do pagode ao jazz. Então, é um campo bem abrangente. Então, o teclado, ele seria, no caso, o instrumento, que voz é um instrumento, claro que ele, com a voz você consegue tudo, né? Você canta qualquer coisa, mas... Então o teclado seria o mais democrático no sentido que você enxergou a caminhar por todos esses ritmos, aí você achou mais interessante no mercado isso, então seria o teclado. Porque, assim, e o piano, né? O piano, no caso. O teclado, o piano, né? Mas hoje ele é um instrumento principal em qual sentido? Então hoje eu vou trabalhar como freelancer, por exemplo. No carnaval a gente tocou bastante. A gente fez no Sesc em Rio Preto, tocamos no Mercadão também, alguns blocos. Fizemos algumas apresentações, toquei no Carnaval do Vasco também, que muita gente. E nesse caso, por exemplo, qual o estilo musical que a gente fez? A gente tocou principalmente samba e outros estilos, axé, ijexá, enfim, outros estilos musicais diferentes daquele que eu toco quando eu estou fazendo a música para casamento, por exemplo, né? Eu já participo inclusive de umas bandas de rock também. Enfim, é democrático no sentido de você ter espaço, ter trabalho, porque assim, aquela coisa, meu pai falava uma coisa: filho, sanfoneiro tem muito pouco. Baterista chove, guitarrista chove, mas sanfoneiro, para você achar um sanfoneiro é muito difícil. E bom, né? E bom. Então o que acontece? Quando você acha o cara vai cobrar um valor alto, não tem como você não pagar. Porque você está procurando e não encontra. E você precisa. É a mesma coisa. Quando a gente é freelancer, a gente está vendendo esse serviço para o produtor musical, aquela pessoa que vai precisar daquele instrumento, né? E o teclado eu percebi que ele era mais próximo, não tanto quanto o acordeon, né? Mas é meio escasso, né? As pessoas que, às vezes existe um pianista muito bom naquela área, mas talvez na área erudita, outro mais focado em outro estilo. Então, assim, dá para contar, na verdade, numa mão, assim, o que a gente tem assim de bons tecladistas aqui na nossa região, de São José do Rio Preto, que inclusive são muito amigos meus, e a gente tem essa, que eu acho muito interessante. Geralmente, assim, em outros trabalhos, assim, tem essa coisa do profissional engolir o outro, né? Ele quer abraçar tudo. E já com a gente, assim, com essas pessoas, a gente não pode... Ô Lennon, você pode fazer essa data tal, ou às vezes eu não posso, eu já passo o contato do outro pianista. Então essa relação, ela acontece, porque justamente por essa escassez. E a gente entendeu, no caso eu entendi,
que tinha essa escassez. E foi onde eu foquei e fiz muitos trabalhos, principalmente com piano, né? Cara, Leno, que... Gente, o nosso público aqui é de empreendedores, que tem a mente empreendedora. De repente ele trabalha como CLT, de repente ele é líder na sua empresa de uma multinacional, ou empreende, ou é empresário, ou é empresário, é só ele. Mas tem sempre essa pessoa que assiste aqui, ele tem essa mente de pensar um pouco fora da caixinha, né? Um pouquinho daquilo que é convencional. E o que você tá falando aqui, cara, é uma coisa assim surreal. Vamos lá. Tem demanda para tecladista, no caso, né? Então, uma demanda alta. Então, tem uma demanda altíssima. Tem uma procura altíssima. Mas tem poucas pessoas que executam. Então, se tem uma demanda alta, é espetacular porque você vende com uma facilidade até, de repente. Mas quando tem uma escassez do produto, que seria o produto inicialmente, o tecladista e bom, cara, fica sensacional. Porque, vamos dizer assim, tem todo mundo querendo aquilo, mas tem poucas unidades. Perfeito? Como se fosse no sofá. Todo mundo quer o sofá, mas aquele sofá que é o melhor e que todo mundo quer ele tem poucas unidades. A gente vê isso como, por exemplo, aparelhos celular. Grandes marcas, né, fazem isso, limitação, que a gente fala de escassez. Mas isso é orgânico no seu segmento, né? Que louco. Exatamente. É orgânico, é muito louco, é muito ouro aí, assim, nesse sentido. Aí eu queria saber a sua estratégia para isso. Porque se então tem grande demanda, todo mundo quer, e tem pouca mão de obra executora, qual que é a sua estratégia? Você aumenta o teu ticket para isso, ou você permanece com o seu ticket, mas você indica os demais, ou você faz meio híbrido, ou porque você falou que essa união aqui é muito boa, né? É como se fosse, não um parceiro, mas tem uma ética muito bacana entre vocês que são poucos ali. Então eu queria saber essa relação sua estrategicamente como um empresário no ramo da música. Percebe assim, Gê, o que acontece? Eu estou vendendo vários tipos de produto, né? Por exemplo, eu enquanto músico, eu poderia simplesmente tocar, vou montar uma banda, por exemplo. Eu acho que assim, de repente, o seu público, tenho certeza que alguns deles têm uma relação com a música de certa forma. Seja por gostar de ouvir música, ou às vezes sabe tocar um instrumento, aprendeu a tocar um instrumento. E ou às vezes até alguns que trabalham com música mesmo. Ou trabalham, ou já trabalharam, né? Eu acho assim que eu aprendi a viver da música, né? Por exemplo, hoje o meu ganha-pão principal, vamos dizer, é a música, muito mais do que a loja de imóveis, por exemplo. Só que como que eu construí isso? É aquela mesma coisa que às vezes eu assisto eu vejo algumas coisas no seu canal, no seu Instagram, que você fala de colocar ovos em várias cestas, né? Acho que eu ouvi você falando isso aí. E eu acho que para mim, no meu caso, é exatamente isso. Então, por exemplo, eu tenho ali, trabalho como freelancer. Então eu vou trabalhar enquanto tecladista. Aí eu vou chegar nesse ponto que você me perguntou. Eu tenho isso aqui, aí eu tenho enquanto arranjador, que eu executo trabalhos como elaborador mesmo de uma partitura. A partitura é tipo um papel desse aqui, que eu vou colocar ali, às vezes um contratante que vai registrar uma música, por exemplo, um compositor, uma compositora, eles querem registrar uma música, eles vão precisar de uma partitura desse serviço mesmo, desse papel, para poder dar seguimento na Biblioteca Nacional. É como se fosse assim, você me corrige se eu estiver errado. Imagina. Não perca seu raciocínio, por favor. Não, fica tranquilo. A música, gente, ela tem uma linguagem diferente, é como se tivesse a língua inglesa, né? Então, eu lembro que tocando violão, eu tenho, aí você pode me corrigir, tem lá as letras, por exemplo, a
As Aí não cifras, é né? parte... Isso, as cifras, né? É. Vou tocar o Mi, é o E. A letra Então, se eu estiver tocando aqui e a pessoa não sabe a música, mas eu levar as cifras para ela, ela já vai saber o que é. E. E, Exatamente. de repente, até fora do Brasil isso. Não, isso é mundial. Universal, É universal. mundial. Então, aí a partitura já é mais ainda específica. Eu lembro quando eu comecei a fazer bateria, cara, pontinhos assim, Lennon. Aí você consegue identificar um pontinho acima da linha, embaixo da linha e etc. Aí vai. Então, só para o pessoal entender, é uma outra língua. Como você tem o desejo de aprender inglês, então, às vezes você entende o inglês um pouco de ouvir, mas você escrever gramaticalmente seria mais ou menos essa a analogia? Exatamente isso. Então, por exemplo, um cantor, uma cantora, ela tem músicas ali autorais, né? Recentemente a gente fechou um pacote aí com um compositor que tem 50 músicas, por exemplo. Então ele tem aquilo lá guardado, ele quer registrar, ele vai trabalhar com elas, vai lançar nas plataformas digitais, de streaming. Então de repente ele precisa registrar essas músicas. Ou ele precisa passar para os músicos executarem, ele contrata ali uma orquestra e ele precisa ter essa partitura em mãos. Então o meu trabalho é justamente elaborar essa partitura. Eu mando um PDF para ele, se ele quiser. Se for música, eu mando num formato editável também, que ele pode alterar certas coisinhas, mas geralmente quem vai me contratar é a pessoa que às vezes ela não sabe nem ler partitura, mas ela precisa daquele serviço, tá? Então eu tenho esse site, que é o partituradelivery.com.br, que a gente atende, assim, eu fiz recentemente uma para uma moça do Espírito Santo, outra lá de um rapaz, se eu não me engano, eu acho que era do Nordeste também. Então, assim, é uma coisa que é bem abrangente, e ela precisa desse serviço e eu vou cobrar por aquele serviço. Aí que vem um ponto que você me perguntou, mas e o ticket, né? Como que eu vou cobrar sobre isso? Como eu tenho várias cestas aqui, eu tento organizar o meu tempo, né? Então, como que eu vou... Se eu tiver que tocar como tecladista num grupo e tudo mais, preciso da minha presença física, eu preciso estar lá, então eu preciso organizar isso. Eu cobro um pouquinho a mais, de repente, sabendo, né, claro, que tem um ticket médio. Então, suponha que eu vou tocar num casamento sendo contratado por uma outra pessoa. É um tipo de ticket que eu vou cobrar. Se de repente a pessoa me chama para tocar num Sesc, por exemplo, já é um outro valor. Se eu vou tocar fora da cidade, um lugar muito longe, já tenho que contabilizar tudo isso. Mas, a princípio, eu aprendi a me valorizar, como eu te disse. Então eu tento cobrar um pouquinho a mais esse ticket, mas sempre com uma margem de negociação. De repente há aquela questão, olha, eu não consigo te passar tanto, mas você iria por tanto? A gente tenta encontrar um acordo para dar certo. E com as partituras é a mesma coisa, tá? Então às vezes eu fecho pacotes maiores, consigo reduzir um pouquinho e tento mostrar para o cliente que compensa às vezes ela fechar aquele combo, né? Se a intenção dela é fazer 50 músicas, eu não vou cobrar um preço unitário vezes 50. Então é uma coisa lógica, né? Eu vou tentar reduzir bastante para que ela feche esse combo também. Mas disso que você me falou, ao invés de abaixar para pegar mais trabalho, eu estou num ponto que, como eu tenho muitas coisas, eu já não tenho tempo. Então o fato de aumentar o ticket é até melhor, porque se eu não pegar aquele serviço, eu vou até ter um pouquinho mais de tempo para minha família e para poder controlar as minhas outras coisas, que é uma coisa que é muito importante, que a gente começou a falar, né? Família. Agora imagina só, com tudo isso, e além de tudo tem a loja também, né? Como que a gente consegue dar esse tempinho para a família? Então, às vezes tem serviço que eu, às vezes até agradeço de não ter fechado, porque sobra um espacinho ali, uma brechinha para minha filha e tudo mais. Só que isso é uma coisa que a gente constitui com bastante tempo, né, já? Né? No dia para noite. Não são todos que têm essa possibilidade. Eu sou muito grato a Deus por de repente poder estar escolhendo, às vezes, não fazer um trabalho, porque são realidades e realidades, né? Isso. E tem uma maneira aqui, por exemplo, quando você atende menos pessoas, né, você tem algum produto de escala, que aí ele se vende ali, e tem outras pessoas que executam, de repente, até para você e você não ir. Então é excepcional, você ganha proporcionalmente, claro, a sua presença ali, mas é a sua empresa que está executando. Exatamente. Vamos dizer, quase que passivo ali. É. E
você consegue com menos clientes também executar até melhor. Com qualidade. Com mais qualidade ainda, porque você, no mínimo, mentalmente, você vai estar mais até focado, né? Porque, poxa, conheço algumas bandas que, sai de um casamento, vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro. E assim, é fisiológico. A sua entrega do primeiro até a noite lá, o último, não será igual, né? Exatamente. Qualidade é o que a gente prioriza, né? Sempre. Isso eu aprendi muito na loja também. Tá? Quando eu comecei, meu pai ele tem muita experiência. Então, às vezes eu falava, pai, mas não compensa comprar esse produto que é mais em conta, que a gente vai conseguir vender melhor? Aí ele já falava nesses termos, filho, eu não quero colocar porcaria na loja, a gente tem que colocar alguma coisa de qualidade, mesmo que demore um pouquinho mais para vender, mas você está colocando um produto de qualidade, um produto que não vai te dar assistência, não vai te dar dor de cabeça. Né, exatamente. E como a gente tenta, isso que você falou, de eu colocar outras pessoas para fazerem um serviço, terceirizar, é o Tagliaro Produções, que é onde a gente executa a música para casamento. Então eu constituo essa equipe, por vezes eu nem toco, às vezes eu tenho ali a equipe que está ali, eu estou ali meio que mentorando mesmo, mas eu estou presente. Eu faço questão de estar presente, desde a elaboração dos arranjos, desde esse contato com o cliente, né? Para que eu consiga visualizar isso, e se tiver alguma coisinha, a gente tenta sempre ir lapidando ali para que tenha uma qualidade do serviço. Qual que é a qualidade desse serviço? É uma responsabilidade muito grande você fazer uma música em um casamento. Sabe por que é importante? Porque a pessoa, os noivos, eles basicamente, né, vão se casar uma vez só, né? Há casos e casos, né? Mas é uma pessoa que ela pensou muito naquele momento. E muitas vezes ainda há a questão assim da música ser uma das últimas coisas que os noivos se lembram. Mas a gente ainda... Sério? Eu e da Tati foi a primeira. Olha só. Você acredita que a gente foi lá na tua empresa? Você foi a primeira pessoa que a gente foi, cara, atrás. Então, vocês mesmo assim já é uma exceção, tá? Há outras pessoas também, que nem a gente já fechou casamento em 2027 agora, mas a pessoa ela faz questão de que tenha uma música de qualidade. Ela foi assistir o nosso orquestra em outro lugar e faz questão de que seja gente, que é um outro ponto também. Quando a pessoa ela vem e ela pede um orçamento, é uma coisa, né? Quando ela pergunta para você, quando você tem a data, se você tem a data disponível, ou ela faz questão que você faça parte, você já sabe também que você é importante para ela, que é importante que você toque no casamento dela. Então você também consegue se aproximar mais do cliente e oferecer de uma forma até melhor, né? Mas eu acho que tem tudo a ver essa questão, sabe? Esse contato com o cliente é muito importante, a gente aprende a cada evento que a gente faz. E atribuir valor para o seu serviço é uma coisa difícil pra caramba. A nossa prática é o seguinte, a gente comprou, eu estou misturando, tá? Loja de móveis com música. É Lennon. Só para fazer uma analogia. É o Lennon, é você, cara. Então suponha que a gente sabe o custo daquele produto, a gente pagou tanto. Aí você faz os seus cálculos e sabe que pode vender por tanto. Agora como que você vai cobrar pelo teu serviço? Tá? Quanto que vale o teu serviço? Isso vai depender de você. Então isso diz muito, né? Se você acha que aquilo que você está oferecendo é de qualidade, então você tem que cobrar um valor que esteja alinhado com aquilo que você oferece. Não é aquela ilusão de você cobrar muito caro e você não oferecer aquele produto. Então você tem que mostrar para o seu cliente então, que você está oferecendo realmente algo muito bom. Senão você cobraria algo bem mais barato, né? Exato. Aí, te fazer uma pergunta, cara. Quero que você seja vulnerável agora, hein? Opa. Desarma aí, bebe uma água. Você tomou café? Tomou. Tipo, algum erro que você fez que tocando, seja em casamento, você pode falar mais de um, tá? Ou com música, assim, sabe? Em relação com música, ou da sua empresa também, se você puder citar os dois, bacana. Que você se equivocou ali. Você fala, cara, eu errei. Você se sentiu mal por aquilo, depois consertou. Ou alguém da sua banda
fez algo que você falou, poxa, é a minha responsabilidade? E conta pra gente aí, seja um pouquinho vulnerável, Lennon. Olha, a humildade é uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram. Então, assim, não tem como a gente achar que nós somos perfeitos, né? Todo mundo vai errar. E é justamente com o erro que a gente vai aprender, né? Cada vez mais, a gente vai crescer. Uma vez perguntaram para um músico de jazz, muito bom, muito bom. E jazz é um estilo assim que de repente se o cara fizer 3 notas, tá... Nossa, que da hora. Às vezes ele até errou ali, mas dá certo. E fizeram essa pergunta, nossa, mas você já errou tocando, né? Eu falo, cara, toda música eu erro alguma coisa. Mas ninguém percebe, né? A questão é essa. Quando eu era mais jovem, assim, uma coisa que... fazer as caretas, né? Então, de repente, você errava uma nota ali, assim... mesmo se a pessoa não escutasse o erro, ela percebia que você tinha errado. Por quê? Você fazia uma careta, você esboçava aquilo, né? Não estou falando que a gente erra em toda a música, tá? Não é isso. Mas a gente aprendeu, a minha equipe, que a gente não tem que valorizar muito esse erro, mas a gente tem que valorizar como um todo. Suponha ali que você começa a tocar na recepção ali na entrada da noiva, por exemplo, que é um momento que exige muita concentração. Porque imagina, a entrada da noiva é a mais especial, né? E já aconteceu o caso de, às vezes, a pessoa que está tocando ali, ela erra a entrada. E o que você tem que fazer? Você tem que tentar corrigir, esboçar um sorriso e vamos embora. Porque não tem como voltar atrás. É o tipo de coisa que, por exemplo, se eu vender mais uma vez eu vou estar lá, se eu vou vender um produto, qualquer coisa, uma cabeceira que seja, e a gente não percebeu na hora de fazer, que a gente também fabrica, que tinha um detalhezinho ali, uma costurinha que não está batendo. O que pode acontecer? O cliente vai reclamar com você, se você der uma boa assistência, fala, não, fica tranquilo, isso aí é problema nosso. A gente vai lá, leva, pessoal, vamos ajustar isso aqui e que não aconteça nas próximas vezes. Você consegue consertar e devolver para o seu cliente. Agora, quando você está tocando, como que você vai voltar atrás? Não tem como voltar atrás no tempo. Então, a gente sempre faz os ensaios, né? Tem as partituras justamente para tentar minimizar esse erro, para que exista um padrão ali que, imagina só, você coloca várias pessoas para tocar simultaneamente. Não é o Léo, né? Você tem a partitura ali para que elas possam se guiar compasso por compasso, para que tudo funcione. Só que pode acontecer erro, sim, né? Só que esse erro ele não seja muito evidenciado, porque erros a gente vai passar, mas no conjunto, se de repente você errou uma nota na música, vai estragar a música? Não. A gente tem que passar por ela e tentar chegar até o final dela, né? Olha só, o produto que a gente está fazendo é tocar, é emocionar as pessoas, tá? Além de notas, tá? Tem a ver com aquele momento, a gente quer envolver aquele momento. Porque pensa uma coisa, tem gente que não acha isso muito relevante, mas imagina você estar numa cerimônia, qualquer lugar, numa reunião, num evento corporativo, qualquer coisa. E às vezes tem aquele momento, se você não tiver uma música, parece que está faltando alguma coisa. E quando você coloca, faz toda a diferença. Então a nossa função é essa, é oferecer esse tipo de serviço que vai emocionar a pessoa, que vai criar uma sensação. E você, como músico também, você sabe que a música tem isso, para a gente que toca e também para quem está escutando. Às vezes é a trilha sonora, né? A trilha sonora, exatamente. E, cara, imagina, então o momento mais tenso seria da noiva. Sempre. Porque não pode falar volta. O noivo, esquece o vestido dela e fecha o olho. Nossa, cara, deve ser muito tenso, né? Nossa, teve uma vez que acho que era um trompetista, não me lembro, errou o tom da música. Mas foi tipo assim, muito rápido, ele percebeu na hora, já voltou para a escala e conseguiu. Então, por isso que a gente conta com pessoas preparadas, né? Sabendo que o erro vai acontecer, mas tem aquele músico que não vai perceber, ele vai tocar do começo até o fim achando que ele está certo, ele não conseguiu perceber o erro. Então, por isso que a gente prepara a nossa equipe para isso. Ó, gente, não vai ter nenhum erro, mas se tiver, vamos ter um pouco de atenção para a gente seguir adiante aí com o evento, né? Lennon, qual que é teu critério de recrutamento para ser seu músico, assim? Quais os requisitos, assim, que você fala, poxa, esse é primeiro, esse é segundo, esse é terceiro, esse é quarto, para recrutar essas pessoas? Eu tenho um pensamento seguinte, não tem a ver somente com a qualidade musical que a pessoa apresenta,
né? Tem a ver com uma pessoa, se é uma pessoa fácil de lidar, como qualquer empresa, né? Você tem um ótimo profissional, mas você tem uma pessoa que dá dor de cabeça para você, você não quer que esteja na tua equipe, né? Então, assim, uma pessoa que seja de fácil comunicação, que é justamente esse ponto. Se tiver alguma coisinha que a gente consiga ajustar ali no ensaio mesmo. Tem alguma divergência ali, mas que eu também sou uma pessoa muito aberta. Então, eu permito que meus músicos ali, eles tenham uma autonomia muito grande. Uma coisa que eu não vivenciei, às vezes, em alguns grupos que eu toquei, como freelancer, assim. Então, eu procuro trazer com a minha equipe, né, com o meu grupo, justamente essa, vamos dizer assim, de uma forma que eles se sintam em casa ali, enquanto a gente está fazendo ensaio, enquanto está na apresentação. É muito legal esse contato que a gente tem, que a gente aprende com a família, com a nossa religião, de lidar com as pessoas, né? Então, esse lidar com a pessoa, para mim, é muito importante. A gente ser generoso com as pessoas, a gente pagar bem os nossos músicos. Isso já valoriza, a pessoa já se sente valorizada, só o fato de você pagar bem ele, né? Mas não é só isso, é o trato, é a conversa, o diálogo, a forma que você conversa, né? A forma que você apresenta aquilo que você quer trabalhar naquele momento, no meu caso da música, né? Então, se eu quero falar que naquele trecho, às vezes o baterista está sentando a mão lá, mas eu quero falar para ele que não é isso. Eu não vou virar para o cara e vou xingar, meu irmão, tá errado, vai mais devagar. Não, falou, ó, então, nesse trecho aqui, eu estava pensando da gente suavizar mais essa parte, que a gente consiga fazer um pouco mais piano. Então, assim, a lida mesmo, né? O tratamento, eu acho que isso faz toda a diferença, em qualquer equipe. Essa é a minha forma de ver, né? Muito bom. Você consegue lembrar alguém da sua equipe que fez você mudar de ideia, cara? Você falou, cara, eu não tinha pensado, faz todo sentido. O tempo inteiro já. Porque a gente estar aberto para aprender com aqueles que estão do nosso lado, é isso que acontece, tá? Então, se você está ali, uma pessoa uma violinista, tá? Eu tenho uma noçãozinha ali, mas uma violinista que toca há 20 anos, que tem uma vasta experiência, que fez masterclass, cursos, que é professora, eu tenho que respeitar. Se ela virar para mim e falar, Lennon, aqui, ó, o fraseado, acho que talvez fosse mais interessante fazer dessa forma. Perfeito, vamos arriscar, vamos fazer, vamos testar. Ó, deu certo, ótima ideia, vamos seguir nessa tua ideia. E não que a gente mude de opinião assim de uma forma muito grande, tipo assim, tem coisas que estão definidas. Se os noivos escolheram tal música, não tem como, ó, Lennon, será que a gente pode fazer aquela música? Não tem dessa. São coisas menores ali, né? Então são coisas que primeiro eu fiz uma reunião ali, foi definido isso para essas entradas e tal. Então são sugestões, ó, vamos voltar ali, ao invés da gente fazer toda essa partitura que você escreveu aqui, ó, o que você acha, Lennon, da gente voltar e ficar repetindo esse trecho aqui, porque é uma entrada mais curta, a entrada dos páginas, por exemplo. Vamos tentar. Funcionou? Beleza, gente, vamos definir assim, ó, já anota aí que vai ser desse jeito, pronto. Contabilidade colaborativa. A contabilidade que você entende. Com os nossos amigos e parceiros Felipe e Rafael. É com eles. Então não fica com dor de cabeça para você fazendo contas ou o leão te pegar desprevenido. Entende? E é com a contabilidade colaborativa. Você quer vender um imóvel, quer comprar um imóvel ou alugar um imóvel que é seu, ou também está procurando um aluguel, é lá com a imobiliária Vila Tenani, lá com a Dani. Fale com ela, uma especialista de muitos anos de mercado. Então não perca tempo, vai lá na Vila Tenani com a Dani, que ela vai te ajudar. Então tá precisando vender um imóvel, tá precisando comprar um imóvel que você deseja ou alugar, é lá com a Vila Tenani. Imobiliária Vila Tenani, lá com a Dani. Esses são os nossos patrocinadores oficiais do JetaCast. Leandro, você jogava bola, você aprendeu muito comigo jogar futebol. Claro, aprendi mesmo. Hein, isso aqui era craque, hein, Nery? Aprendeu muito. Louro José, aprendeu muito. Isso aqui fazia gol, hein? Cara, o Lennon, eu vou falar assim, ó.
Ele tinha um jeito dele muito específico de bater falta. Eu lembro até hoje. Ronaldinho Gaúcho. Deixa eu mentir. É verdade? Verdade. Você fazia o jeitinho dele, cara. Não sabia disso, não. Você fazia o jeito... Ele preparava a bola igualzinho Ronaldinho Gaúcho. Chutava. O time era uma orquestra. O time era... Sem dúvida, né? Aí ele falou assim, não, serei músico. Aí ele mudou, né? Aí mudou. Mas, cara, futebol é uma coisa que sempre foi a primeira paixão foi futebol. É, né? Sempre foi. É engraçado até ver minha filha, cara, que ela adora futebol. Daí sempre que quando dá a brecha a gente joga. Ela é canhoteira, chuta bem pra caramba. Sério? Que legal. E aquela coisa, ela chuta bem e canta afinado. Quer dizer, as duas coisas que eu mais valorizo, ela já ensinei. Perfeita. A filha é perfeita. Exatamente, cara. Mas eu lembro até hoje dos gols que você fazia, cara. Mas na época você não era cabeludo, não. Não era. Verdade. Você tinha uma... Saía lá de trás, fintava todo mundo e fazia o gol, cara. O Leno é um amigo É verdade, de cara. coração. É verdade. Mas é uma época boa, né? A infância, Boa. assim, e fica marcado. Você vê, eu lembro exatamente, cara. A gente jogava Na quadra do Renascença. na quadra do Renascença, no campo a gente jogava rebatida. Nossa, é muito bacana, né? A gente lembra, aí a gente vê os amigos hoje em vários lugares diferentes da sociedade, assim. É muito bom a Vou te dar infância. uma moral, hein, Jerônimo? Ah, Vou te dar uma moral, ó. ah lá, ó, Vou te ó, dar uma moral. ó lá, eu aprendi com o Leno. Essa falta aí eu aprendi com o Essa Leno. foi contra o Boca Juniors. Essa foi. Então, a gente tava ali na final, entende? Lá na Bamboneira. Você vê a torcida lá atrás. É o Paulinho que tá subindo ali, ó, parece? É, tipo, o Paulinho tá subindo ali. Aí a gente batia essa falta. Não tem. Mas entrou. Eu juro que essa falta entrou. Aquele dedinho lá fez toda a diferença apontando na esteira, Você você viu? É. Você já tava- Olha como é que é detalhista o músico. Rapaz. Ah, time que você torce? Mirassol, né? Mirassol. É, Ah, eu tá. sou santista, mas depois da derrota de ontem, tô até Meu envergonhado. Deus, cara, que. Então, que louco. Você acha que o Neymar vai pra Copa? Ah, de Ou forma não? alguma. Você Acho acha que não. Não vai. Nossa. Na minha opinião, né? Então, ele até jogou, acho que o tempo todo, né? Sim. Mas assim, é o que eu falo, cara. Ele não fez a diferença com o Novo Horizontino. Assim, diferença que eu falo, resolveu o jogo. Uhum. Aí você vê o nível de outros jogadores, né? Mas o Novo Horizontino tá com um timaço, né, cara? Ah, mas eu falo, Brasil, Copa do Mundo, é os melhores do mundo, literalmente. Não tem nenhum selecionável no Novo Horizontino. É. Então, assim, ele joga pra caramba o Neymar, mas pra uma Copa do Mundo, se titular ou ser banco, eu acho que, cara, é complicado. E Eu eu acho sou fã difícil. dele, viu? Eu vou falar a verdade. O É. Neymar, pra mim, é o jogador mais habilidoso que eu vi jogando. Não, ele joga demais. Não tem o que Habilidoso. falar. O Messi é o melhor, por quê? Cara, na minha opinião, ele é bom em habilidade e etc. O Cristiano Ronaldo também. Mas em habilidade, que é tipo a bola no pé, vem tirar a bola de mim, tecnicamente. Mas existe outra coisa, ele não é um músico completo. É. Se a gente usar a analogia. Sim. Pra mim o Messi também é um cara mais completo de todos. E pelo amor de Deus, né? Aí também isso é opinião. Mas vamos fazer o quê? Um bate-bola. Tabelinha que a gente fazia lá. É. Leno, Jerônimo, gol. Leno, tal, gol. Sim. Vamos fazer aqui. Não, Zé, nenhuma. Nem chega. Não dá tempo. Não dá Era tempo. um zagueiro ruim pra caramba, viu? Não dá tempo. Era o Ronaldinho Gaúcho. Não dava tempo. A sintonia era muito grande, né? Você é doido. Aí, então, vamos lá. Toma uma água que você vai precisar. Vixe, mas será que eu vou dar conta? Uma pessoa que você admira. A pessoa que eu mais admiro, pra mim, é Jesus. Não tem outra pessoa. Que isso, hein? Por quê? Pra mim é um exemplo de como ser todos os dias, né? As lições que ele nos deixou. E se eu puder fazer 10% do que ele ensinou pra gente, eu já tô feliz. Mas ele é a pessoa que eu admiro. Meu ídolo é Jesus. Um filme. Um filme? Nossa, cara. A gente fala de filme, né? Esses dias eu tava assistindo o Rei Leão com a minha filhinha. É muito engraçado, cara. Porque é um filme que quando eu era moleque eu assistia todos os dias, né? E já, lógico que hoje não é meu filme preferido.
Mas muito engraçado ver as reações dela quando tem ali a morte do Mufasa e tal, né? E ela chorando, papai, não posso chorar. É muito engraçado a gente ver assim as reações. Mas um filme. Um filme que me fez pensar bastante, cara, foi aquele. Tem aquele que é, se eu não me engano, do John Coffey, eu esqueci o nome dele. Não sei se é A Espera de um Milagre ou uma coisa. Espera de um Milagre. Esse filme eu achei muito legal. Um filme também que me fez pensar bastante foi o caso de Benjamin Button, né? Sim. Que foi assim, não é os meus preferidos, mas me fez pensar bastante também. Que a nossa relação com a vida, com o tempo, tem tudo a ver. Mas eu acho que o preferido meu é A Espera de um Milagre. Top demais. Um livro. Nossa, cara. Essa tabelinha tá demorada, hein? O zagueirão Não. vai pegar rapidinho. Não, mas você tá afintando ele ali. Você tá afintando, aí você vai passar a bola pra mim depois. Nossa, cara. Bom, um livro que eu tenho na minha cabeceira, que tem muito a ver com a minha espiritualidade e tal, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. Esse livro é o que me salva às vezes, né? Que está sempre ali como guia. Então, se eu for falar de um livro, é esse aí. O que você, lendo ele, que te inspira ou tem te inspirado mais nos últimos tempos, assim? Não, ele é um livro que ele preenche, né? Preenche os vazios. Da mesma forma que, independente da religião, acho que quando você lê a Bíblia, por exemplo, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Seria passagens da Bíblia, do Novo Testamento, com a explicação dos Espíritos, né? Segundo Kardec, que codificou a doutrina. Então, são também guias, né? Porque eu acho que assim, o que acontece? Na nossa vida, às vezes a gente não tem nem tempo para nos relacionar com Deus, com nada, né? Só que isso, eu acho que faz toda a diferença, sabe? Faz diferença na forma que a gente conduz as situações do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Para mim é fundamental. Da nossa família, né? Alguma hora que você não precisa rebater, você precisa escutar, né? Então, isso também, em qualquer circunstância. Então, para mim, é um guia fantástico, assim. Quando eu abro esse livro, assim, é aquela passagem que cai no momento que você precisa. Exatamente quando você abre a Bíblia, né? Você abre e parece que essa leitura é para mim. Então, eu tenho essa sensação quando eu leio. Já que a gente está falando de futebol, caiu como uma luva. A palavra cai como uma luva. Cara, qual foi a última vez, Lennon, que você mudou de ideia sobre algo? E que algo foi esse? Nossa, o tempo inteiro a gente está mudando de ideias, né? Eu acho que isso que faz com que a gente evolua sempre, né? Mas assim, uma coisa muito grandiosa na minha vida, assim, de mudança mesmo, de paradigma, né? Foi quando eu parei quando eu me tornei vegetariano. Isso foi uns 15 anos atrás, acho que mais até. Então isso foi uma mudança de paradigma para mim. Como que foi isso? Você contar pra gente, como você teve esse conhecimento, você falou, poxa, isso faz sentido para mim, como é que foi esse processo? O processo foi assim, de várias formas, esse assunto foi chegando para mim naquele momento. Então eu comecei a ler um livro, que surgiu também, sobre vegetarianismo, eu comecei a assistir alguns documentários, algumas coisas, a minha relação com a natureza, eu queria me aproximar mais disso, eu sempre gostei muito dos animais também, né? A gente sempre teve muito cachorro, gato, essas coisas. Então, assim, tudo naquele momento culminou para que eu tomasse essa decisão. E o mais importante, além de ter tomado a decisão, foi a disciplina, né? Eu costumo falar que eu sou meio radical, eu acho, assim, porque quando você toma uma decisão dessa, ou você pensa que, bom, radical em qual sentido? Eu não sou uma pessoa que eu fico comentando muito, me abrindo muito sobre isso, porque eu tenho a ideia de que cada um tem um pensamento, cada um tem as suas ações e a gente planta o que quer, né? E às vezes também colhe às vezes o que não quer, né? Mas no sentido assim do vegetarianismo, são várias linhas, né, que a gente fala, que tem o vegano, tem o ovo-lacto vegetariano, no meu caso que eu como o ovo e o leite, né?
tudo que é derivado disso, mas são várias vertentes. Tem aqueles que só comem os vegetais e tal. Então, para mim, foi uma experiência que eu arrisquei, tentei fazer, e eu vi que deu muito certo. A minha relação com o mundo mudou mesmo, em termos de consciência mesmo. O corpo ficou mais leve. E hoje eu já nem lembro como que é ingerir uma carne, porque perdurou por tanto tempo assim, que isso mudou, assim, como você disse, mudou minha forma de ver a vida, né? Então, dali para trás é uma coisa e daqui para cá é outra. Uma mudança de paradigma mesmo. Legal. O vegetariano, então ele tem... Existem, então, assim, várias camadas. Qual que é, assim, para eu entender melhor? Então, existe o que você falou, explica, assim, pra gente. Eu não... Na época, quando eu comecei a ler, eu estava mais inteirado disso, né? Que eu acredito assim, que o vegano, por exemplo, o vegano ele nem consome produtos que sejam testados em animais, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, tem um condicionador ali que ele vai ver se foi testado em animais, por exemplo. Tipo igual vacina. Então, eu não sei nada, eu tô te perguntando se você não souber também. Mas, por exemplo, testado em animais. Então, por exemplo, a vacina às vezes é inicialmente testada em animais, né? Então ele não toma vacina também ou isso é relativo? Você não eu sabe? não sei, porque assim, eu nunca conheci... Se aprofundou. Eu nunca conheci um vegano, assim, até conheci algumas pessoas mas não a fundo para perguntar isso. Sim. Né? Mas assim, eu sei que tem várias vertentes. Então suponho que o vegano seria o máximo, né? Aí eu sei que depois tem um vegetariano que só consome animais, que eles não consomem nada derivado de leite, ovo. Tem ovo lacto vegetariano, que aí é você. Que é onde eu me encaixaria. Que você que se encaixa. Então é ovo... Ovo lacto vegetariano. Nossa, eu nunca tinha ouvido esse termo, Leno. Sim. E eu acho que tem outras terminologias, outros termos mais atuais, não sei como que tá. Sim. Né? Eu sei que para mim funcionou essa caixinha aí, eu me adequei a ela e para mim tô até hoje assim. Que então você, por exemplo, o que é derivado você consome. Sim. Por exemplo, então o leite, o queijo, etc. Só o animal em si, vamos dizer que não. Então, por exemplo, a vaca que dá o leite sim, mas a vaca seria a carne, não. Exatamente. O ovo, vamos dizer, que seria da galinha. Uhum. A galinha não, mas o ovo sim. O derivado sim. Exatamente. Mas o animal que produziu ele não. Aí já o vegetariano, nem o derivado. Então não seria nem o leite, nesse exemplo, nem o ovo. Acho que é restrito, se eu não me engano, assim. Eles restringem. Que ele restringe ainda mais, né? Eu, até então, desde quando eu me lembro, eu optei só por essa categoria. Né? Não arrisquei outras. Mas eu tenho amigos que começaram assim como eu e assim foram criando um vínculo maior com essa, que é uma filosofia de vida, né? É muito mais do que uma alimentação, né? Exatamente. Por exemplo, você pode relacionar com o vegetarianismo de várias formas, seja através da relação com os animais mesmo, seja através da produção, enfim, são vários assuntos que às vezes nem é interessante entrar para de repente a pessoa não vê que a gente está tentando influenciar. Sim. Mas assim, tem muito conhecimento. Quem procura se aprofundar, ainda mais hoje, né? Você consegue assim ver de várias formas. Os documentários que eu assisti me marcaram bastante, assim. Você pode recomendar, assim, se tiver... Então, o pessoal tiver curiosidade de ver, ou você não lembra? Hoje, para ser sincero, eu não lembro, assim, porque já faz muito tempo. Né, que você iniciou, né? Faz muito tempo, mas, assim, vira e mexe, se você pesquisar, tem gente postando coisas do tipo assim. Eu hoje nem vejo mais isso, porque assim, foi importante para eu ver naquele momento para tomar essa decisão. Como eu optei por tomar essa decisão, depois eu não tive nem coragem de ver mais. Né? Mas porque eu falo que para mim foi importante, porque a gente tem que encontrar nossa identidade, né? Seja a nossa identidade na profissão, enquanto pessoa. E eu percebi que com o passar do tempo isso foi me formando quem eu sou, né? Então às vezes a gente vai tocar em um lugar, lembra que o Leno é vegetariano, tem que botar um lanchinho diferente aí e tal. Então assim, as pessoas reconhecem você por isso também, não para, por que eu tô fazendo isso para contradizer a sociedade? Não, na verdade foi uma sensação pessoal, que eu tinha essa necessidade, né? Eu senti essa necessidade
e tomei essa decisão. Mas eu acho que não é porque eu tomei essa decisão que as outras pessoas tenham que tomar também. Que é aí que eu acho que é um ponto importante, sabe? Às vezes cada um tem uma relação com a vida, com o mundo. Né? É uma verdade absoluta sua. É. Não verdade absoluta de todo mundo. É que nem vamos aquela dizer. coisa, a música do Raul, você conhece, cada um é um universo, né? Cada um é um universo. E eu acho que é muito isso, a gente se encontrar como pessoa, como ser humano. Eu acho que é isso. Fantástico, Leno. Parabéns aí. E agora sim, como no seu dia a dia, Aham. porque você é casado, você tem a sua filha, Sim. tem o seu pai, a sua mãe, não sei se eles são. Como foi para que esse hábito seu, que é um benefício seu, você pudesse, assim, de maneira comunicá-los, e depois de uma maneira, como eu vejo que você é muito respeitoso, de uma maneira não influenciá-los a qualquer coisa, mas que eles te respeitassem e que pudesse ser muito natural isso. Como que foi esse processo? E está sendo ainda, até mesmo nos locais onde que você vai, né? Como que é isso, assim, para você? Foi e é? Os meus pais, como eu disse, eles sempre me incentivaram nas minhas tomadas de decisão. Eu e minha irmã, tá? Então, eles são pessoas maravilhosas, tá? Então, desde o começo, quando eu falei, mãe, pai, eu vou parar e tal, minha mãe já estava preocupada. Meu Deus, mas o que será que eu vou fazer para você comer? Quando eu morava com eles, né? E aí já correu atrás disso tudo, quer dizer, ela teve essa preocupação. Não foi aquela pessoa que virou e falou, filho, então você se vira aí com a tua comida que a responsabilidade é sua, você que quer. Então, não, nunca aconteceu isso. Meus pais sempre me apoiaram. Vira e mexe, meu pai até fala, nossa, eu também queria parar, mas não consigo. Então, assim, na parte deles, não tenho o que eu falar. Tanto é que depois eu influenciei minha irmã, e minha irmã também, né? Mas influenciei também nesse sentido, de ela vendo o que eu estava... Mas espera aí, por quê, né? Aí quando ela me perguntava, eu respondia o porquê. Eu falava, eu vou tentar também. E desde quando ela tentou, aconteceu isso. Quando eu conheci a minha esposa, foi o mesmo caso. Ela ficou, assim, querendo saber, mas por quê, né? Eu falei, não, fica tranquila, é por isso, isso, isso. E de certa forma influenciei ela também nesse sentido. Não tentando convencer. Você entende a questão? Sim. Eu acho que assim, a gente às vezes vai influenciar as pessoas pelo exemplo. Não é por uma coisa que você está forçando, né? Então, no meu caso, nesse sentido, assim, foi assim. Eu acabei influenciando depois minha prima, amigos, tudo mais. Alunos meus. Mas no caso da minha esposa, é uma pessoa também maravilhosa. Que ela, por ela ter vivenciado também, por um tempo, ela entende que você tem que ter um cuidado especial com a alimentação. Hoje eu não cozinho, por exemplo. Não dá nem tempo. Às vezes não consigo nem chegar em casa. Mas ela cozinha muito bem e ela sempre é preocupada com isso. Ela sempre faz a minha mistura ali. Ela sempre tem esse cuidado. E eu agradeço muito ela por isso. Com certeza ela vai estar me vendo aí, ó. Eu te agradeço, porque ela, minha mãe, né, no caso, quando eu morava com ela. Porque é importante, às vezes, você estar cercado de pessoas que sonham junto com você. Imagina você estar com uma pessoa que é teu inimigo dentro da tua própria casa. Então, eu não tenho isso. Graças a Deus nunca tive. Então, ela é uma pessoa que me ajuda, me impulsiona, tá? E eu tento ser o mesmo para ela. Tento impulsionar ela nos projetos dela. E a minha filha, assim, às vezes enquanto a gente estava buscando, assim, ela estava para nascer, a gente comentava sobre isso, porque ela era vegetariana ainda. Nossa, o que você acha, Leno? Você acha que é interessante a gente não dar carne para ela assim que ela atingir uma idade? Não, ela tem que comer a carne, sim. Porque, por exemplo, eu e você, nós comemos até quase 30 anos nas costas. Exato. Por que a gente vai impedir isso dela? Ela tem que passar por isso, a alimentação dela, tudo mais. Para quê? Para que não gere também esse conflito. Se acontecer alguma coisa, porque os pais não estão dando carne para ela. Então, com esse pensamento, eu acho que a gente não é tão radical como imagina, né? Porque a gente vê muitos casos que às vezes os pais não comem e os filhos também não casam. Cada um tem um pensamento, mas a gente optou por tomar essa decisão.
Que bacana, sábio, sábio mesmo. E você, agora, assim, realmente uma dúvida, né, que eu tenho. Você precisa algumas, por exemplo, eu trabalhava com uma pessoa que ele era vegetariano, realmente era só folhas, e ele no almoço ele tomava um suplemento, né? Aí eu não sei se esse suplemento era porque ele realmente tinha que tomar para algumas necessidades do corpo que precisava. Existe isso, por exemplo, você que aí você não é vegetariano, né? Você é Ovolacto, né? ovolacto. Onde a proteína está presente Tá, ali, né? então não precisa tomar nenhuma vitamina, nem nada assim especificamente que o corpo ou precisa. A B12, né? A B12 eu precisei tomar. Assim, mas foi em que sentido? Desde quando eu parei de consumir a carne, né? Sempre tive esse cuidado de fazer os exames de rotina. Nunca deu alteração em nenhum sentido, inclusive na B12. Porque talvez pelo fato do ovo e o leite ter muitas proteínas, né? Mas eu sei que sim, que existem suplementos, tá? Existem tipos de grãos, alguns alimentos que tem essa proteína bem concentrada, né? De você estar substituindo assim. Não é só a soja, eu não aconselho a pessoa só comer soja também. Eu aconselho que ela possa variar esse cardápio dela. O grão de bico, os grãos são maravilhosos assim. Eu gosto particularmente, né? Mas no meu caso, pelo fato talvez de comer o ovo e tomar o leite, talvez teve uma vez, se eu não me engano, foi no retrasado que a B12 ela estava meio que no limite, não estava abaixo, mas estava um pouquinho abaixo do que antes, só que eu estou sempre observando isso. Aí eu fui atrás de um médico, né? E mencionei isso. Eu não fui nem no nutricionista mesmo, fui no médico e ela falou, já aconteceu isso, aí eu aconselho você a tomar a vitamina B12. Ela me aconselhou tal, comprei. Depois de ter tomado, eu fiz exame novamente e realmente equilibrou aquele ponto ali. Eu acho que é importante essa responsabilidade, né? Você vai tomar uma decisão, né, do dia para a noite, você toma essa decisão, às vezes demora. É que nem, vamos citar um exemplo aqui, uma pessoa que quer parar de beber ou parar de fumar. Tem gente que fala, você tem que parar do dia para a noite, senão não adianta. Tem gente que vai parando aos pouquinhos. Eu acho que cada um, volto para a mesma frase do Raul, né? Cada um é um universo. Então comigo funcionou assim, do dia para a noite eu parei. Aí, com essa decisão, vem responsabilidades. Então eu tenho esse cuidado de estar sempre atento, né, aos exames, para ver se está tudo bem com o corpo. Porque isso que a gente tem aqui é ele que permite que a gente faça tudo, né? Que a gente se relacione com as pessoas, que a gente possa prosperar. Então acho que a gente tem que cuidar bem. Apesar dessa decisão, eu procuro. Nem a minha esposa também falou, é mentira isso aí, porque mas eu procuro sempre tá buscando essa parte, porque é conexão mente e corpo, né? O tempo inteiro. Não é só a mente, não é só espiritual, você tem que cuidar do corpo também. Caraca, esse assunto dá um podcast, mas vamos fechar esse parênteses aqui, porque a tabela tá grande nesse aqui. E que legal, que legal. Vou tentar ser mais rapidinho nas respostas. Não, mas é isso, é o bate-papo. E eu que fiquei fazendo as perguntas. Eu tenho mais 500 perguntas para fazer. A gente vai fazer um outro podcast só com... Poxa, a próxima seria: qual foi a melhor decisão que você teve? Não sei se seria essa ou qual que seria... Acho que tem várias outras, né? A melhor decisão que você já teve na vida. Qual que foi, Leno? Nossa, não tem como ser uma tabelinha rápida, né? Essas perguntas são muito profundas. Profunda, cara. Aqui é assim, é só gente grande que vem, então... Não, pode falar um pouquinho, estender mais, fica tentar tranquilo. Ser o mais rapidinho possível. A nossa filha, a princípio, ela não foi uma decisão foi uma decisão de Deus, eu costumo falar, né? Que ela veio e assim que a gente descobriu, a gente se felicitou muito. Mas então não sei se eu posso falar que foi uma decisão nossa, né? Mas eu acho que a decisão de todos os dias, de levantar, de agradecer a Deus por mais um dia, por ter conseguido pisar no chão e estar bem, saudável, de olhar para o sol e ver que o dia
você renasceu, entendeu? Que o que ficou para trás, ficou para trás. Então a decisão de todo dia, levantar a cabeça e encarar. E ao final do dia agradecer também por tudo que foi. E deitar com a consciência tranquila. Né? Vou falar uma coisa aqui que eu falei, será que eu falo, será que eu não falo? Mas vou falar. Quando vocês souberam da notícia, você lembra como é que vocês estavam? Com certeza. Como é que foi? Deve ter sido uma surpresa. Falou, meu Deus do céu. Eu lembro. Aí eu dava pulo nessa altura, né? Porque eu queria... De alegria? Eu queria ser pai, né? Que legal. No caso, a minha esposa, ela ficou meio assim, nossa, e agora, né? Ela ficou mais com o pé no chão. Eu já tava voando. Mas vocês escolheram. Como assim? Quando soube da notícia, vocês escolheram prosseguir com aquilo. Não, mas não tem nem como não escolher, né? Ao meu ver, foi uma coisa que a gente tem que assumir o compromisso. Mas nos mundos de hoje, Lennon, você tem que concordar comigo. Existe uma outra alternativa. Infelizmente. A gente sabe que existe, né? Existe, muitas pessoas fazem. Então eu tô tendo muito cuidado em falar isso. Sim. Mas de repente até pra vocês escolheram, cara. Não, no nosso caso a gente nunca pensou, isso nunca nem entrou em... Comungo assim, 1 milhão, comungo da mesma opinião, mas até Sim. mesmo escolhemos, cara. Talvez, exatamente, né, foi uma escolha. Escolheu, né? Você sabia como que faz neném, né, Nery? Opa. É sabido como que faz e aconteceu e escolheram. Exatamente. Prosseguir com isso, né? A gente não vai entrar nesses méritos, mas claro. Fantástico, fantástico. Acho que foi a melhor escolha, então. Uma referência que você não conhece pessoalmente e gostaria de conhecer. De tomar um café, de pedir um conselho, de uma referência para você. Que esteja vivo. Que esteja vivo, isso que eu ia te perguntar. Porque uma pessoa que não está viva mais... Pode falar. O Chico Xavier é uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido, assim. Uma pessoa que está viva... Nossa, aí você me pegou, hein? Que eu queria conhecer... Nossa, daqui a pouquinho eu te respondo essa, que não tá na cabeça. Não tá? O que você falaria pro Chico Xavier? Não, eu só ouviria, né? Só? Não Mas falaria falava nada. O quê? Fala? Só isso? Só ficaria perto, se ele não falasse eu já ia... Já ia só passar a mão? Nem isso, só ia ficar ali escutando, ou sentindo a vibração, né? Top. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Nossa, eu nunca tinha feito isso e que top. De repente um lugar que você tocou, uma pessoa, uma filosofia, alguma coisa, e foi a última. A última, tipo assim, que foi a primeira vez, você fala? A última coisa foi quando eu andei de avião, faz pouco tempo. Eu já tinha tocado lá pro sul, no caso, eu queria muito fazer isso aí, né? Mas tinha ido de ônibus com uma banda, com orquestra, tal, fui para Brasília também, mas nunca tinha andado de avião. E recentemente a gente foi fazer uma viagem e não sei se não é muito filosófico agora, mas foi uma sensação que eu achava que era uma coisa e não é. Então assim, lógico, todo mundo que já andou passa por isso, mas foi uma sensação assim que foi a primeira vez que aconteceu. Acho que foi no ano passado. E o que você achava que era e não é assim, né? A gente virar pai, a gente fica meio medroso, não é verdade? Não sei você. Antes disso eu queria pular de paraquedas, fazer tudo. Sempre fui aventureiro. E quando eu pensava que, nossa, que legal tal. E quando eu fui viajar, inclusive com a minha filha, tal, com ela, com a minha esposa, já bateu um medo que eu não sabia que ia sentir. Lógico, não demonstrei isso, né? Mas aquela coisa que eu não imaginei que eu fosse sentir esse medo. Eu pensei a princípio que eu sentiria um prazer de estar voando, tá? Mas aí eu senti isso. Mas eu acho que isso é uma coisa que é bem comum para quem viaja. E depois na segunda, na terceira já foi mais tranquilo. Então não foi prazeroso. Não foi prazeroso. Assim, foi
Mas onde que você falou, cara, meu Deus do céu, Eu não desce eu tava na daqui? zona Foi de no conforto. começo ou É. no meio ou no final? Ou Cara, tudo? não, é mais no começo, quando você já, com certeza, já viajou de avião. Já. Você sabe que na hora que você vai decolar e na hora que você vai pousar, né? Que são os momentos mais tensos. Mas por sorte, o último pouso nosso foi tão tranquilo que parecia que a gente nem tinha pousado, sabe? É. O cara foi muito bom, ele começou o piloto, né? Mas no primeiro que a gente fez, o pouso foi assim, aterrorizante assim pra gente mesmo. E foi uma coisa que eu não esperava. Eu pensei que fosse o contrário. Eu pensei que seria prazeroso, assim, o fato de estar voando e tal. Mas não teve nada a ver. Você vê como é que é louco, né? Eu tive algumas oportunidades e teve uma que, assim, a gente teve a... Como é que fala que dá? É turbulência. Teve turbulência. Já peguei turbulência. Aí, você vê como é que é muito específico, não é? Eu de boa, pra mim, realmente de boa. Não... Aí teve a turbulência. Aí eles avisam. Beleza, aí eu fiquei, o que acontece? Esperando a turbulência. Aí tinha uma cadeira na frente, isso aí eu tava voltando de onde? De Natal. Tava voltando de Natal, tinha uma pessoa na frente, uma mulher. E aí, ai meu Deus do céu, desce do avião, que não sei o que, parará. Eu achei que ela tava brincando. Falei, nossa, ela fica brincando desse jeito, né? Tem pessoas aqui no avião que devem realmente estar em pânico. Assustando, né? Deve estar assustando, deve estar brincando e tal. Aí, olá pessoal, vocês a bordo, passamos pela turbulência, uma nuvem, tal, avisa, né? E dá uma mexidinha assim e tal, né? Isso mexidinha eu falo, né? Mas mexe realmente. Sim. Aí ela... Depois que acabou, ai meu Deus, que alívio. Aí eu vi que era verdade, cara. É verdade. Ela não tava zoando. Porque assim, sério. tinha muita gente tenso, mas ficou quieto. Você Sim. foi um dos que ficou, se controlou, etc. É. Cada um escolhe, você ficou em silêncio. Sim. Ela não, ela expressou pra caramba. E eu achei que ela tava brincando, zoando aquele momento pros outros. Falei, nossa, que pessoa insensível, né? Ainda bem que não foi muito forte então, porque senão ela fica desesperada. Pra mim foi... E assim, tinha a Tati tava junto comigo, ela ficou um pouco mais tensa assim, mas também... Sim. Mas é muito relativo, né? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Ser humano, como é que é a música do Raul Seixas? Cada um tem seu universo. Aquela música do Pedro, né? Pedro, onde você vai, eu também vou. Então, Ele fala uma hora, cada um de nós é um universo. é um universo. Então, meu universo ali até que não tava muito assim. Sim. E eu tenho receio de algumas coisas. Sendo vulnerável aqui, de altura eu não tenho medo. Uhum. Mas eu tenho medo de eu estar na altura e eu ficar mexendo. Por exemplo, então um avião de boa, paraquedas de boa, porque não mexe muito, é mais assim. Agora eu fui no Beto Carreiro, fui andar na roda gigante. Na roda gigante não, Na montanha-russa? pelo amor de Deus. Nunca, não me pega nem a pau. Não pega mais. Sobe e desce, a Tatiane no meu lado de boa. Aí tem aqueles vídeos que gravam. Sei. Nossa, você vê eu, cara do céu, por dentro. Aí a gente foi naquele brinquedo e foi nos outros. Cara, eu passei mal. Sim. Estômago, tal, nem Mas aproveitei. passa mesmo. Passei mal. E tem pessoas que é de boa. É. De boa, vai 5, 6... Não me pega mais, cara. Não Isso é me pega. verdade. Se você encontrasse o Lennon com 18 anos de idade e você pudesse dar um conselho pra ele, ou alguns conselhos, Uhum. o que você falaria pra ele? Antes da gente começar, você até me perguntou, Leno, foi você que fez o hino do Genaro lá e tal. Eu tinha mais ou menos essa idade aí, uns 17 anos e tal. O Genaro Dom Marco é uma escola aqui de Mirassol que eu estudei. Acho que você estudou também. Não, você não chegou a estudar lá. Não, minha irmã estudou lá. Ah, verdade. E aí... A Tati também, minha esposa, estudou lá. Ah, estudou lá? Minha mãe, muita gente estudou. Legal. Então, não, a minha esposa também estudou lá. E no caso, o que acontece? Só para citar rapidinho, essa tabelinha vai até um meio-dia aqui, né? O Nery tá nervoso ali. Mas o que acontece?
Na época o diretor, que era o Amaral, ele me convidou para fazer o hino. Eu fiquei lisonjeado, assim, eu fiz a letra e a música. Eu lembro de um ponto que ele virou para mim. Ele falou: Lennon, tinha poesia ali umas 300 palavras, né? Ele falou: aqui, ó, só nessa linha aqui, se você colocasse essa palavra ao invés dessa. Aí eu virei e falei: não, acho que não tem que ser essa mesmo. Olha só como que é a cabeça da gente. Então, e no final, depois eu falei: caramba, realmente, se eu tivesse mudado aquela palavra, mas não é esse o ponto. Você lembra da palavra ou não? Não lembro da palavra. Eu lembro que é tipo assim, o que eu falaria para mim quando eu tinha 18 anos, né, mais novo, é que eu poderia ter ouvido mais as pessoas também, né? É claro que quando a gente tem uma opinião muito forte, a gente vai trilhando um caminho que a gente vai, né, a gente vai seguindo, a gente tem foco e vai. Só que às vezes estão situações tão simples como essa que a gente pode ouvir mais, né? Isso é uma busca minha, de até agora, na verdade, de poder ter mais empatia mesmo, no sentido de estar ouvindo, não só na parte profissional, mas enquanto família, né? De você ouvir um conselho, mesmo que você não vá aplicar aquilo, mas você ouvir com atenção e tentar. Então isso é uma coisa que eu falaria para mim quando era mais novo. Eu só trouxe esse exemplo para você ver assim, como que às vezes eu era relutante com um tipo de coisa, uma opinião muito bem formada, né? Imagina só, uma pessoa de opinião, o diretor da escola vira e falou: se você mudasse essa palavra, falou, eu vou manter ela porque eu acho que ela é melhor, mas nem era, na verdade. Mas é isso, né? A falta às vezes de maturidade, né? Então, hoje eu tenho meus alunos também, que eu não sei se eu comentei, eu sou professor de música, né? Eu tenho meus alunos e é muito legal ver esses momentos, assim. Uma semana você fala uma coisa pro aluno e às vezes ele fala: não, isso não é isso aí, sabe? E depois você percebe, falou: Lena, realmente aquilo que você falou tem toda a razão. Então é você saber ouvir mesmo, né? Isso vem com a maturidade, né? Sim. Ele não pediu pra você mudar uma frase. Foi Ele uma não palavra, cara. Foi uma palavra. Ah, mas é normal. É normal, é Você normal. acha, cara? É a maturidade, né? É. Lennon, antes da última pergunta, Uhum. tem agora o seu espaço, aqui nessa câmera que está à sua frente, falar os serviços que você presta, tanto como músico, quanto também na sua empresa lá de estofados, que você é dono, né, um dos 3 sócios e também, mas é CEO de lá, é você que toca o negócio, literalmente. E fica à vontade agora. Agradeço o espaço, mais uma vez, a toda a equipe aqui, que desde quando eu cheguei acolheu muito bem, você pelo convite, e a pessoa que você é fantástica. Te agradeço muito mesmo pelo espaço. Nós temos uma empresa de móveis, estofados e colchões aqui em Mirassol, que ela se chama Tagba Estofados e Colchões. Nós trabalhamos com salas de jantar, sofás, camas, cama box, colchões, poltronas. É o tipo de produto que a gente tem. São móveis de muita qualidade. A gente fabrica os sofás, fabrica cabeceiras e cama box. E fazemos, revendemos alguns produtos que a gente compra de outras empresas. Mas eu deixo o convite para vocês, caso vocês queiram nos conhecer. Ela fica na esquina da Dom Pedro com a 7 de setembro. E vai ser um prazer atendê-los lá. Na parte musical, hoje eu tenho uma empresa que se chama Tagliaro Produções Artísticas, onde nós temos o foco de músicas para casamento e eventos corporativos. Então, como eu mencionei aqui para o G, a gente tem desde a música da cerimônia até a música da recepção dos convidados e a música para a festa, a banda completa. Fora isso, eu tenho também um site de produção de partituras que se chama Partitura Delivery, né? www.partituradelivery.com, onde eu produzo arranjos para orquestras e transcrições de músicas, principalmente músicas para pessoas que procuram registrar, compositores, né? Compositores que querem registrar suas músicas. Também atuo como tecladista, como cantor, às vezes vocês vão me ver por aí, mas só tenho a te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar falando com você, não só da parte profissional, mas de tudo aquilo que forma a gente como ser humano, né?
Porque antes de um profissional, a gente é um ser humano. Então, mesmo que a gente tenha se estendido aí nas respostas, que eu tenha me estendido filosoficamente aí, mas isso é o que eu sou, isso é o que meus pais me ensinaram, o que minha família me ensinou. E eu tento passar isso também para minha filha, para as gerações que vão vir aí. Eu acho que eu estou buscando um pouquinho dessa sabedoria, como eu disse, né? Jesus Cristo é o meu maior guia, e se eu conseguir seguir os passos que ele nos apresentou aqui, eu acho que eu estou no caminho certo. Muito obrigado pela tua presença. Um prazer realmente a gente ter esse papo aqui. Você participou vários momentos da minha vida aí, em jogando bola na infância, que fica marcado. No meu casamento você tocou, e muito, muito feliz. Você é uma pessoa de honra, tem uma família linda, um grande empresário, um excepcional músico, e é um orgulho para a nossa cidade, para nossa região, ter uma pessoa desse quilate aqui de verdade. E queria que você agora pensasse que você estivesse na frente de 8 bilhões de pessoas, que é a quantidade da população do mundo. E você tem 30 segundos onde você vai enviar a sua mensagem para essas pessoas. E essas pessoas, elas não vão somente prestar atenção no que você vai falar, mas elas vão ouvir, elas vão entender a sua mensagem e vão praticar elas. Então, qual que seria a sua mensagem para essas pessoas? Estivessem em um palco onde cabia todas elas, e elas vão te ouvir, a palavra é sua. O que você falaria? Eu falaria que o amor é o principal de tudo, tá? O amor, ele está acima de dinheiro, ele está acima de tudo. Não é só o que você ama fazer, mas é a forma que você trata as pessoas que estão à sua volta. Então, eu acho que o exemplo, aquilo que a gente faz a gente ensina mais pelo exemplo do que um simples discurso que você faz. E aí eu discordo com você do fato que as pessoas vão todas acatar aquilo que eu estou falando, né? Porque se nem Jesus agradou a todos, né? Mas se eu tiver uma mensagem para falar, é que a gente possa procurar nos amar mais, evitar as guerras e poder constituir uma teia de coisas boas, uma teia que a gente envolva as pessoas com os nossos melhores sentimentos. E a música, ela me permite que eu atinja, às vezes, sem palavras, né? Então eu sou muito feliz. Às vezes eu estou lidando com muita gente, não chega a ser todos esses bilhões aí, mas a gente está em cima de um palco, né? E a gente consegue, através da música, envolver as pessoas. Então que seja de uma forma positiva, né? É isso que eu procuro. Lennon, muito obrigado. Esse obrigado é em nome da Tati, do G aqui, do Jetta 8, do JetaCast, também da TS Rádio. E Deus te abençoe demais na sua jornada. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Amém. Tamo junto, pessoal. Mais um episódio do JetaCast. Mais uma missão cumprida. Obrigado, Nery. Obrigado, TS Rádio. E é isso aí. Já compartilha esse vídeo para quem você ama. É isso aí. Até mais.